Quando eu percebi que todos estavam distraídos, eu corri e fui pro quarto. Fui ficar um pouco com meu irmão. Chegando lá, eu sentei ao seu lado e comecei a chorar. Eu comecei a passar a mão no rostinho do meu irmão, no cabelo do meu irmão, e eu disse: Deus, é tão bonito meu irmão. Mas por que, Senhor? O Senhor levou meu irmão? Por que, Deus, meu irmão morreu? Ele acabou de nascer e morreu. Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Vida, Sua História. Meu nome é Priscila Dourado e eu estou muito contente por poder compartilhar com você um pouco da minha vida. Eu já passei tanto tempo sem querer conversar, sem querer falar sobre alguns acontecimentos difíceis, mas aqui mesmo no canal eu já falei para você sobre alguns deles. Eu já perdi meu pai, já perdi um irmão e depois de um tempo minha mãe se casou novamente e teve mais 2 filhos. E a chegada do 4º filho foi muito esperada. Como a minha mãe já tinha perdido um menino, esse 4º filho agora dela era um menino. Então eu imagino como a expectativa da minha mãe estava grande agora, né? Mais uma vez ter um filho, ter a oportunidade de ter um menino. E eu me lembro que tanto eu quanto a minha irmã, nós fomos para a casa dos nossos avós, os pais da minha mãe, para esperar a minha mãe ir para o hospital, ter a criança, ter o neném e voltar para casa. E no dia que minha mãe voltou, no dia que minha mãe estava para chegar com meu irmãozinho, nossa, eu tinha 7 anos, mas eu me lembro aquela expectativa, aquela ansiedade, toda hora eu ia na porta e voltava, toda hora ia e voltava. E teve um momento que eu fiquei ali sentada embaixo da jaqueira, olhando fixamente para a estrada. E quando um carro apontou, eu sabia era minha mãe. Chamei todo mundo que estava lá dentro da casa, disse que minha mãe estava chegando. Quando ela chegou, todos nós fomos para o quarto da minha avó e lá algumas pessoas ficaram conversando com minha mãe, ficaram fazendo alguns questionamentos a ela e eu só ficava olhando para o meu irmão que estava em cima da cama. Depois de algum tempo ali, todos foram para a cozinha e a minha mãe me chamou: vamos, minha filha? E eu: não, mãe, deixa eu ficar aqui um pouquinho com meu irmão. E ela: não, minha filha, vamos. E eu fui com ela para a cozinha. Chegando lá, depois de algum tempo, quando eu percebi que todos estavam distraídos, eu corri e fui para o quarto. Fui ficar um pouco com meu irmão. Chegando lá, eu sentei ao seu lado e comecei a chorar. Eu comecei a passar a mão no rostinho do meu irmão, no cabelo do meu irmão, e eu disse: Deus, é tão bonito meu irmão. Mas por que, Senhor? O Senhor levou meu irmão? Por que, Deus, meu irmão morreu? Ele acabou de nascer e morreu. Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Criança, quando ela faz questionamentos, geralmente é por curiosidade, né? Ela quer aprender, ela quer saber algumas coisas da vida. Mas aquele meu questionamento era um questionamento de angústia, era um questionamento de tristeza, era um questionamento: eu quero saber o porquê, o motivo. Eu já tinha feito alguns questionamentos: só por que mataram meu pai? Por que meu irmãozinho faleceu, o primeiro irmãozinho? Mas a partir desse segundo irmão que faleceu, eu comecei a questionar Deus. Por que o Senhor levou esse meu irmão? Por que o Senhor levou meu pai? Por que o Senhor levou já 2 irmãos? A partir daquele dia eu comecei a temer a morte, eu comecei a ficar com medo da morte. Eu comecei a ficar com medo: quem será o próximo da minha família? Quem será a próxima pessoa que eu amo que irá falecer? Os questionamentos não pararam. Com 14 anos de idade eu perdi a minha mãe. E aí agora o questionamento aumentou. Eu comecei a questionar, a perguntar para Deus: Deus, por quê? O Senhor já levou meu pai e agora o Senhor está levando a minha mãe? Eu não acredito nisso. Por quê, Senhor? Por que tanto sofrimento, tanta dor? Por que eu nasci? É muito ruim quando nós temos questionamentos e esses questionamentos não são respondidos. Quando a gente conversa com alguém, faz algum questionamento, faz alguma pergunta, aquela pessoa ignora. Pior ainda é quando nós questionamos Deus, quando nós queremos saber respostas.
E tem muitos dos nossos questionamentos quando chegamos a Deus para fazer algumas perguntas, é porque nós sabemos que Deus pode nos responder. E quando nós vemos que Deus está em silêncio, isso nos sufoca, isso nos angustia muito, porque nós queremos ouvir a voz de Deus. Só que Deus age no silêncio. O silêncio de Deus nos angustia, nos deixa aflitos, nos deixa inquietos. E os questionamentos que ficam na nossa mente nos incomodam muito e tiram a nossa paz. Como eu não tinha resposta para os meus questionamentos, eu achava então que eu tinha que colocar a culpa em alguém. Ah, tudo isso que está acontecendo comigo é culpa de alguém, mas de quem? Aí eu comecei a dizer, a culpa é minha então. Eu é que sou culpada por tudo que está acontecendo. Alguns anos após o falecimento da minha mãe, eu tive uma filha. E foi uma expectativa muito grande ter uma filha. É um sonho, né, de toda mulher ser mãe. Só que minha filha, ela faleceu com 4 meses de idade. Com 4 meses de vida apenas. E aí veio mais um questionamento. Deus, por que disso de novo? Por que, Pai? Mais uma morte na minha vida? Mais um acontecimento difícil? Eu não vou suportar, Senhor. Eu não vou suportar. E com os questionamentos vieram a tristeza, o abatimento, a angústia. Eu não podia ver uma mulher grávida, que eu me angustiava, que eu ficava triste. Eu dizia, por que, Senhor, ela pode engravidar? Por que ela pode ter o filho dela e eu não? Quando eu vi uma criança, nossa, eu ficava muito triste, muito abatida. E vinha questionamento, por que aquela mulher pode ter a filha dela nos braços e eu não posso? Meu Deus! Só que o meu questionamento era interno. O meu questionamento era mentalmente, eu questionava Deus, mas por dentro eu não falava. Eu não falava com ninguém também. Eu não me abria com ninguém. E isso ainda era pior. Eu sofria sozinha, eu sofria calada. E após a morte da minha primeira filha, com esses questionamentos, veio a depressão, né? E veio a depressão é um momento muito difícil. E os questionamentos também não facilitavam. Só que um dia eu lembrei daquele acontecimento quando meu irmão faleceu. Teve um momento que minha mãe, ela quis ir para casa, né? Para Lapão, para tomar um banho, descansar um pouco. E eu quis ir com ela. E todo mundo, não, sua mãe tem que ir sozinha, ela tem que descansar, tomar um banho. Eu chorei pedindo, eu quero ir com minha mãe. E minha mãe deixou, vamos. E ali na estrada, quando eu olhei para minha mãe estava as lágrimas derramando, o leite materno derramando do seu seio. E aquilo me deixou muito triste. E eu só sabia abraçar minha mãe. Eu chorei para ir com minha mãe, porque eu achava que estar ao seu lado iria acalmá-la, iria acalentá-la, iria consolá-la. Mas na verdade eu que precisava da minha mãe naquele momento. Mas o que me chamou muita atenção e o que me chama a atenção até hoje é que minha mãe, mesmo tendo perdido 2 filhos, tendo ficado viúva nova, minha mãe, ela não era de questionar, ela não era de reclamar, ela era muito alegre. Muito alegre. E ela era uma mulher que glorificava a Deus o tempo todo. Tinha uma canção que ela gostava demais, que falava da paz que ela sentia na alma. E ao lembrar-me dessa situação, ali no meu sofrimento, no meu questionamento, Deus, por que o Senhor já levou tantas pessoas que eu amo? Por que o Senhor levou minha filha? Eu lembrei da minha mãe. Eu falei, Deus, a minha mãe também passou por situações difíceis. Dá-me a paz que a minha mãe tinha. Eu quero a paz que minha mãe tinha. E eu sei que só o Senhor pode me dar. Percebi que o sofrimento da falta que alguém faz na vida da gente é um sofrimento, é difícil. Mas quando nós questionamos, quando queremos entender o porquê das coisas, o porquê que aquela pessoa que nós amamos se foi, nosso sofrimento aumenta. E isso é pior para nós mesmos. Tem questionamentos nossos que nunca serão respondidos, que nós nunca saberemos os porquês. Tem alguns que saberemos e tem outros
que nunca saberemos. E tem questionamentos nossos que mesmo com as respostas, nós não teremos paz. Por isso que o que nós precisamos diante de um sofrimento, diante de uma perda, diante de um luto, é do consolo e da paz de Deus. Depois de um tempo que minha filha, a primeira filha, faleceu, eu tive outra filha. E infelizmente essa outra filha também faleceu. No período que todas as duas estavam no hospital, eu tinha paz, eu tinha tranquilidade, mesmo ali sofrendo, mesmo passando dias difíceis, mesmo vendo as minhas filhas sofrerem, eu tinha paz. Eu tinha convicção que Deus estava no controle de todas as coisas e que Deus estava no controle da vida das minhas filhas. E que nada iria acontecer com elas que não fosse a vontade do Senhor. Mas perder mais uma filha foi muito difícil. Muito difícil. Mas como eu já havia pedido a Ele há um tempo atrás que me desse a paz que a minha mãe tinha, a serenidade, a tranquilidade que minha mãe tinha, porque confiava em Deus, eu continuei pedindo a Deus. Está sendo muito difícil perder mais uma filha. Mas me dê paz, me dê a paz. Só que teve um dia que eu estava na casa da minha sogra e tinha uns micos, uns macaquinhos pequenininhos. Eles gostam muito de entrar nas casas, principalmente nas vilas, nos povoados, nas roças. Eles entram muito para querer comida, né? Buscando comida. E teve um dia que eu vi um desses com um filhotezinho nas costas. Eu fiquei com uma raiva, me subiu uma raiva. Eu saí daqui, sai daqui. E eles são pirracentos. Eles vão para cima de você. Eu saí correndo, fui pro quarto e fui chorar. Meu Deus, por que um animal pode ter seu filhote, pode carregar seu filhinho nas costas e eu não posso ter a minha filha nos meus braços? Por que, Senhor? Quando eu estava ali questionando, na mesma hora que eu estava questionando, chorando, eu falei, Deus tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor. Eu não quero voltar a questionar de novo. Não quero questionar de novo. Eu já passei 28 anos da minha vida só questionando. Eu não quero voltar a ficar angustiada, a ficar questionando a vida, a ficar perguntando. Eu não quero, Senhor. Me ajude, me perdoe por esse questionamento. É porque está sendo muito difícil. Mas me ajude, me sustente, me fortaleça. Eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor vai me ajudar a passar por esse sofrimento, a passar por essa dor, a passar por esse luto. Foi difícil. Muito difícil, porque perder 2 filhas não é fácil. E o pior é que eu sabia que eu não poderia ter mais filhos. Tanto eu quanto meu esposo, nós temos um problema genético e nós não podemos ter mais filhos. E aquilo estava doendo, estava machucando muito. Mas eu não queria mais questionar. Questionar demais tira a paz. E o que eu mais precisava naquele momento era de paz. Era de tranquilidade. Consolo, o Senhor estava me dando. E eu estava buscando a cada dia. Deus, dá-me força. Consola a minha vida. Fortalece a minha vida. Me ajude e me sustente. Mesmo com tudo que eu já enfrentei, perdido pai, perdido mãe, perdido 2 filhas, não podendo mais ser mãe. Eu entendo que Deus nunca perdeu o controle da minha vida. Eu entendo que Ele me ama. Eu entendo que Ele quer o melhor para a minha vida. E eu entendo também quem sou eu, ser humano, pecadora, para questionar Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus soberano. Quem sou eu para questionar? Eu preciso me colocar diante de Deus e pedir, Deus, me ajude a cada dia a viver, a sobreviver. Me ajude a cada dia a enfrentar os dissabores da vida, os problemas da vida. É isso que eu preciso. Me colocar diante de Deus e pedir o seu auxílio a cada dia. Porque se eu confiar na minha força, se eu confiar em mim, eu não vou suportar. Quando nós questionamos muito, na verdade nós só estamos querendo paz, tranquilidade para nossa alma que está tão aflita, está tão angustiada,
está sofrendo tanto com alguns acontecimentos da vida. E a paz que tanto precisamos, que tanto o ser humano precisa, só Deus pode dar. Ninguém mais pode dar paz que excede todo entendimento, a não ser Deus. Somente Deus pode dar. Diante do silêncio de Deus, eu entendo que eu não posso blasfemar, eu não posso reclamar, eu não posso buscar culpados. Eu não sou culpada de nada. Eu também não posso culpar a Deus dos acontecimentos trágicos, dos acontecimentos difíceis da vida. Ninguém tem culpa. Deus tem os seus planos, tem os seus propósitos, e a nossa mente é muito limitada para compreender a vontade de Deus. Mas de uma coisa eu sei, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas não é agradável e perfeita para mim, é para Ele. Boa, perfeita e agradável a Ele. Até hoje eu não compreendo, eu não sei o porquê de Deus ter levado minhas filhas, de não poder ser mãe, de ter perdido meu pai, minha mãe. Não compreendo, não sei. Eu não compreendo a vontade de Deus, mas eu tenho paz. E isso é o que é o mais importante. Diante de tudo, o mais importante é ter paz. A paz que tanto eu desejei, eu tenho, porque eu busquei no Senhor essa paz. Ao olhar para aquele dia que meu irmão nasceu e faleceu, quando eu tinha apenas 7 anos, eu sou grata a Deus porque eu tive aquela oportunidade de estar um pouquinho ao seu lado, passando a mão no seu cabelo, no seu rostinho. Eu agradeço a Deus por aquele momento de despedida, porque eu desejei tanto aquele irmão. Eu precisava daquele momento. E hoje eu agradeço a Deus também pela mãe que eu tive. Uma mãe temente a Deus, uma mãe que confiava em Deus, uma mãe que tinha paz na alma, porque confiava e dependia de Deus. E eu agradeço ao Senhor por ter tido uma mãe assim. Houve um tempo em que eu ficava muito inquieta com tanto questionamento, com tantas perguntas, porque quando nós focalizamos a nossa mente, o nosso coração apenas nas tragédias da vida, aí não tem outra, com certeza virão os questionamentos, virão as dúvidas, virão os porquês. E graças a Deus que tem 10 anos que eu não questiono Deus. Tem 10 anos que eu tenho paz. E eu glorifico a Deus por isso. Como eu glorifico a Deus por isso. Porque é maravilhoso ter paz no coração. Saudade das minhas filhas eu tenho? Com certeza eu tenho. Saudade da minha mãe? Nossa, eu tenho muita saudade. Eu choro muitas vezes. Tem dias que eu acordo chorando, tem dias que eu fico triste. Mas eu tenho paz. Eu tenho paz. E isso para mim é o suficiente. Todo ser humano tem seus questionamentos. Todo ser humano quer entender, quer procurar a razão das coisas. E isso é normal. Mas o que nós não podemos é questionar Deus e colocar culpa em Deus das coisas, dos acontecimentos difíceis da vida. O que fazer quando Deus está em silêncio? Minha vida é sua história. Com certeza você já teve seus questionamentos. Mas uma coisa eu falo para você. O mais importante é ter paz. Questionamentos não vai nos levar a lugar nenhum. Só vai piorar a nossa situação quando estamos passando por um momento difícil. O que eu e você precisamos é da paz que só Deus pode dar. E você pode pedir a Deus, Senhor, se você estiver passando por um momento difícil, de questionamentos, você pode parar um pouquinho e pedir: Deus, traga paz no meu coração. E mesmo que eu não entenda nada do que está acontecendo na minha vida, o que eu preciso é de paz. Faça isso. Eu tenho certeza que Ele trará paz ao seu coração. Porque Ele pode trazer paz ao coração aflito. No dia da angústia, clamei ao Senhor. E Ele me ouviu. Ele te ouvirá também. Não perca o próximo vídeo. Infelizmente eu vou contar para você sobre outro acontecimento difícil da vida. Um primo meu, ele passou por um momento difícil de enfermidade e toda a família estava orando, buscando ao Senhor para que curasse a vida dele.
E o meu aniversário estava se aproximando e eu pedi, Deus, o meu presente de aniversário, eu quero que seja a cura do meu primo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. E Deus me respondeu. Se eu estou falando para você hoje nesse vídeo sobre o silêncio de Deus, eu vou falar para você no próximo vídeo sobre quando Deus responde. Mas quando Deus responde, não. E no dia do meu aniversário eu tive a resposta. Muito obrigada por você me assistir até aqui. Deus abençoe a sua vida.